Eu queria compartilhar a palavra com vocês. Um texto que está em Jeremias, capítulo 18, é um texto conhecido. O tema dessa mensagem, queridos, e quando eu estava pensando nela, eu pensei num coração que deseja as coisas do Senhor. Um coração totalmente do Senhor, mas um coração que deseja as coisas de Deus. É o nosso maior desafio. E eu estava lendo Jeremias esses dias, e eu pude ver um padrão do trabalhar de Deus e a quantidade de mensagens que Deus deu a Jeremias, o quanto que o ministério de Jeremias era difícil, por um lado, porque as pessoas eram levantadas, se levantavam para agredi-lo, para batê-lo, para persegui-lo, e por um outro lado, o ministério de Jeremias era difícil por ele mesmo, pelas suas próprias percepções, pelas suas próprias idealizações, pelas suas próprias expectativas, tanto que ele escreve Lamentações de Jeremias. Ou seja, se por um lado ele era hostilizado por viver o ministério, por as pessoas terem um coração que não desejavam as coisas do Senhor, por outro, ele também esperou muita coisa e achou que viveria algo que Deus não tinha traçado para ele. E aí ele se decepciona. O ministério de Jeremias não foi fácil. Deus deu uma ordem para Jeremias, pelo que tudo indica, que ele não pudesse casar. Tem um texto que fala, não case e não tenha filhos nesse lugar. Porque senão seus filhos seriam contaminados. Então tudo indica que Jeremias não casou. Tudo indica, alguns entendem isso, que ele não teve filhos, que ele foi privado. Inclusive, em algum momento, o texto fala que ele não podia nem chorar por algumas coisas que aconteceriam, que Deus ia fazer no meio do povo, em algum momento. Depois ele se lamentou e chorou. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É um pano de fundo. A gente vai estudar o capítulo 18, depois a gente vai retroceder e vai ver alguns anteriores. Eu quero construir um entendimento com vocês para que você, eu tenho feito isso esses dias, possa avaliar se o nosso coração de fato deseja as coisas do Senhor, ou se nós apenas achamos que desejamos. Se de fato nós amamos ao Senhor de todo o coração e Deus tem uma obra para realizar em nós, é muito legal, é muito bacana, traz muita felicidade ver o milagre do Senhor. Eu tenho dito isso aqui com uma certa regularidade. Mas muitas pessoas experimentaram os milagres do Senhor Jesus no deserto e ficaram no meio do caminho. Então, eu tenho falado com Deus recentemente que eu não quero só experimentar o milagre do Senhor. Eu quero experimentar uma transformação no Senhor. Se você olhar para a sua vida e ver uma linha do tempo, você consegue traçar na linha do tempo a quantidade de vezes que Deus interveio na sua vida? Você consegue ver a quantidade de vezes que você fracassou? A quantidade de vezes que você não reagiu bem? Às vezes a gente reage mal, às vezes a gente reage bem. Às vezes a gente vê a intervenção do Senhor e Ele mudando destino, mudando cenários. Mas você crê também, e você busca também uma transformação de Deus na sua vida, ao ponto de você olhar para trás e falar, eu reagi pior lá, reagi melhor aqui. Eu era imaturo lá, estou mais maduro aqui. Eu cresci, eu subi um degrau na vida espiritual. Eu conheci mais de Deus. Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, Deus disse, olha, você não vai ver a minha face, porque ninguém vê a face e continua vivo, você vai me ver de costas. E não significa que Deus estava dando as costas para Deus, para Moisés. Significa que Deus estava indo adiante de Moisés. Ele fala, eu vou passar adiante de você. E passarei toda a minha bondade, declararei o meu nome. Ora, Moisés estava vendo Deus de costas porque Deus estava indo adiante dele. Eu passaria adiante de ti, declararei toda a minha bondade. Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus... Então, Moisés ali viu mais uma parte de Deus. Ele já tinha visto muita coisa, mas ele viu mais uma parte de Deus. Eu queria fazer a primeira pergunta. Quantos de vocês têm tido novas experiências e visto mais de Deus? Conhecido mais de Deus? Progredido na sua vida espiritual? Quantos de vocês têm visto
que o seu coração, a cada dia, deseja mais as coisas de Deus. Tem duas maneiras de você descobrir. Uma é o quanto você busca e outra é quando você perde. Na reunião de liderança, eu cheguei a mencionar, eu estou passando por uma situação, alguns sabem, outros não, há um bom tempo, há quase 9 meses. E tem se intensificado. E o chão meio que está se abrindo cada vez mais, né? De janeiro para cá. E a gente tem visto a intervenção do Senhor. Mas, lá na reunião de liderança, eu comentei com a reunião de liderança dizendo: pessoal, tem uma coisa que eu sei que nunca vai acontecer na minha vida. Eu me decepcionar com Deus. Porque eu tenho no meu coração. Isso eu falei para vocês, né? Senta que lá vem a história. Eu falei, por quê? Porque eu sei que Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida. Que Deus não é obrigado a fazer nada. Então não tem como eu me decepcionar com alguém que eu já sei que já fez tudo por mim. Aí saí da reunião de liderança, fui embora para casa. E aí vem aquela voz na cabeça. Será que tu não ia decepcionar com Deus mesmo? Tu tá vivendo uma realidade, já emagreceu 8 quilos, não dorme, não descansa. Tá todo atribulado aí. E tu não viveu nem metade do que Jó viveu? Será que se tu vivesse o que Jó viveu, será que se você perdesse teus filhos, será que você perdesse tua casa, teu carro, será que se o diabo tocasse na tua vida e você ficasse purulento, dos pés da cabeça até a planta dos pés, dos pés da cabeça, daí, do alto da cabeça até as plantas dos pés, você de fato ia dizer: o Senhor tirou, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Será que de fato você não ia fazer metade das perguntas de Jó? Porque Jó não entendeu, mas quando ele viveu, ele fez muitas perguntas, muitas indagações do Senhor, ele não aceitou, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele não entendeu aquilo ali. E eu fiquei pensando, Senhor, por mais que eu diga que eu não espere nada, será que eu não espero mesmo? Por mais que eu diga que eu não me decepcionei com Deus, se por algum acaso você perde tudo que tem, você perde teus filhos, você perde teus parentes, você perde a tua saúde e acabou todo o teu dinheiro, como você reagiria? E eu fiquei pensando, Senhor, eu acho que eu me enganei. Eu não sei se eu não me decepcionaria. Eu não sei se lá dentro de mim há alguma coisa, alguma expectativa de Deus fazer pelo menos um pouquinho, ou pelo menos Deus preservar um pouquinho, ou pelo menos Deus não tirar. A Paula não está aqui, eu posso falar, né? Ela que fica se espantada com isso. Deus não tirar a Isabelle de mim, ou Deus não tirar a minha própria esposa de mim. Percebe? Quando você passa pela questão, aí você começa a avaliar, será que você não ia se decepcionar mesmo com Deus? Ou será que nós somos aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Senhor, eu esperava que pelo menos isso não acontecesse. E eu estou começando a aprender que talvez eu não tenha tanto assim as minhas convicções balizadas como eu achava que até sábado eu tinha. Nunca vou me decepcionar com Deus. Será, gente? Eu espero só o seguinte, depois de descobrir isso, amanhã poder dizer de verdade. Amém? Amém. E para que Deus mova e toque na nossa vida, Ele nos leva muitas vezes à caça do oleiro. Jeremias 18, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Essa é a versão NVT, tá bom? Deus deu outra mensagem a Jeremias. Desça à casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Na versão NVI, se estragou. Na versão atualizada, ou corrigida, se não me falha a memória, se lhe estragou. Ou seja, não foi Deus que estragou. O vaso se lhe estragou. Não é assim que está escrito aí, pastor Adélio? O vaso que ele fazia de barro se quebrou. Se quebrou. Como é que está na tua, pastor Mauri? King James. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Estragou-se. E ele o refez moldando outro vaso. Estragou-se. Na NVI, se lhe estragou. Não é assim que está na NVI? Zé? Estragou-se. Estragou-se. Onde é que está se lhe estragou?
tem a NVI. A minha NVI do celular tá e estragou. Ele estragou. O vaso se estragou. Mas não foi Deus que errou, você concorda? Se não foi Deus que errou, O vaso se quebrou. Mas assim, não foi Deus que errou, concorda? Todos estamos aqui? Se estragou. Se estragou. Só que não foi Deus que errou. O barro provavelmente era ruim. Teu barro é ruim, gente? Teu barro é ruim? Tua natureza é boa? Ou tua natureza é podre? Teu barro é ruim. Teu barro é podre. Você é ruim, eu sou ruim, nós somos podres. E o barro se estraga não é porque é as mãos de Deus. Não é porque Deus botou a roda para girar demais. Eu acho que a minha roda está girando muito. Eu não sei se a tua roda está girando muito. Você, tô tonto. Mas as mãos do Senhor não falham. Então se o vaso estraga, é porque o barro é ruim. Mas ele fez de novo e moldou segundo a sua vontade. Amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Acaso não posso refazer a sua vida? Moldar a sua vida? Transformar você? E eu repito, eu quero viver milagres, mas eu quero mais ser transformado. Eu quero viver milagre, mas eu quero mais reagir melhor. Eu quero mais não ser reprovado. Eu quero mais agir e reagir melhor, porque agir você pensa, calcula, reagir você não calcula. É de bate pronto, a gente já falou sobre isso. E aí, Deus está falando, acaso não posso fazer com vocês? Minha mãe sempre falava, há coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Será que mudar você, forjar o seu temperamento, moldar o seu caráter, de maneira que você deixe de ser uma pessoa cri-cri, reclamona, brigona, estressada, ou alguém que entuba, que não fala, que não resolve os seus problemas, que carrega uma mochila nas costas por ano? Tem gente que, eu já falei, tem gente que explode, tem gente que implode. Tem gente que não explode com ninguém, mas está implodindo. Então, será que você acredita que Deus pode fazer assim na tua vida? Você acredita? Você está permitindo o agir do Senhor na tua vida? Você está permitindo que Ele tire as impurezas? Que Ele tire a pedra do barro? Que Ele molde você, que Ele aperte você, que Ele amasse você? Porque, sabe o que eu aprendi lendo Jeremias e o que os meus olhos brilharam e viram? E não é só sobre Jeremias, é a Bíblia toda. É Deus agindo em Israel para mudar Israel, porque o que Deus quer é um homem e uma mulher que deseje as coisas de Deus. E aí, porque Ele quer um homem e uma mulher que deseje as coisas, mas deseje do fundo, da alma. Às vezes você pode dizer que você deseja, mas o próprio Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e perverso. E aí a gente descobre que a gente não deseja tanto assim, por muitas formas e maneiras. Mas o que Deus quer é o seguinte, olha, tem um texto que daqui a pouco eu vou ler com vocês, que Deus fala assim, olha, quando eu prometer, está aqui, logo à frente, quando eu prometer calamidade, eu espero que vocês se arrependam. Eu achei isso incrível, porque Deus muitas vezes traz um vento, um furacão, uma calamidade para você retroceder, para você voltar para o Senhor, para o teu coração ser totalmente dele. Ele só quer isso. Ele só pede para que você, no capítulo anterior, fala assim, ó, pare de fazer negócio no sábado. Estou adiantando algumas coisas. Pare de fazer negócio no sábado. Ué, Deus não podia deixar você fazer negócio no sábado? O sábado era o dia de descanso. Mas por que Deus queria e ordenava e mandava e deixava os exércitos entrarem e tomar tudo, destruir tudo? Porque você fazia negócio no sábado? É porque Ele não quer só que você faça negócio no sábado? Não, é porque Ele quer que um coração que deseje, que obedeça, que tenha fé, que descanse, que não olhe só para o trabalho, para a conquista. Aí Ele tem o prazer de ter alguém que tem um coração que seja totalmente do Senhor. Para fazer isso, Ele manda o inimigo para vir arrasar com tudo, para que você pare de negociar no sábado. O que é negociar no sábado para o judeu? É pensar,
na segurança, na estabilidade, na finança. Talvez é confiar no material e não no Senhor, porque se eu não trabalhar sábado vai faltar, então eu preciso descansar no Senhor. E aí Deus está falando, não faz negócio no sábado, confia em mim. Capítulo anterior. E aí ele fala assim, ó, desce à casa do oleiro. No capítulo anterior ele tinha falado, Jeremias, vai para a porta da cidade e fala para o pessoal parar de trabalhar sábado. Fala para o pessoal parar de produzir e angariar e procurar estabilidade financeira. Porque eu não quero que eles tenham estabilidade financeira, eu quero que eles confiem em mim, que eles tenham fé, que eles descansem, que eles acreditem em mim. E aí eu estou pedindo para você descer à casa do oleiro. Você acredita que eu posso fazer isso com esse povo? Então, pois é, assim como esse barro se estragou e eu moldei, assim eu quero fazer com Israel. E aí ele segue aqui no capítulo 18 dizendo, Israel, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com esse barro? Como o barro está na mão de oleiro, vocês estão na minha mão. Olha o que ele vai dizer. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação não abandonar seus caminhos maus, não a destruirei como havia planejado. Olha que incrível, eu achei isso lindo. Como assim lindo? Deus está dizendo que vai trazer o mal, destruir, arrancar. Ele está dizendo que se você abandonar os seus caminhos, se você mudar seu coração, eu não destruirei como eu havia planejado. Ele não quer acabar com você. Ele quer simplesmente te amassar, te moldar, para que quando ele diga, para de fazer isso, você para. Faça isso, você faz. Me obedece, eu obedeço. E aí a grande questão é o seguinte, aquilo que você sabe que você precisa entregar, pensa aí, aquilo que você sabe que você precisa entregar, na tua oração, ou na tua vida, na tua vivência, na tua existência, você faz de tudo para não entregar, ou a tua oração é, Senhor, muda o meu coração para eu entregar. Vou dar um exemplo. Num dos bojos, numa dessas questões aí que eu estou vivendo, eu tive algumas surpresas com o contador e muita coisa. E um dos assuntos foi impostos. Eu falei, cara, o Brasil é uma desgraça, né? Se você ganha, um exemplo, 4 mil e pouco, você tem que pagar 28% de imposto. Um exemplo, tá? Só para você entender. Aí eu fico pensando, a carga tributária, para a maioria, se tu não for MEI, bate lá 28%. Você olha para isso e pensa assim, vou dar um jeito de não pagar isso. Ou você pensa assim, Senhor, me ajuda a conseguir pagar isso. Um coração do Senhor não vai tentar burlar para tentar não pagar. No quarto vai orar, Senhor, envia mais recursos para eu conseguir pagar isso. Mas é injusto. Mas você confia no Senhor? Você descansa no Senhor? Você tem um coração que deseja fazer o que é certo? Porque se você tem um coração que deseja, você não vai pensar em dar um jeito. Você vai pedir para Ele dar um jeito. Não percebe? E aí, se a tua entrega for outra coisa, no casamento, tem alguma coisa que tu precisa entregar. Tu precisa parar de brigar, tu precisa fechar tua boca, tu precisa guardar a tua língua. Aí, se você não tem um coração que deseja, você vai dizer, Senhor, me ajuda, vou falar um monte de coisa, porque Ele tem que mudar, porque Ele vai mudar, porque Ele vai resolver, porque Ele vai parar. Então, Senhor, me ajuda a falar, porque Ele vai parar. Aí tu só pega esse caminho. Eu vou falar, ou ela, vou falar porque Ele vai parar. Mas alguma vez no teu quarto você entrou dizendo, Senhor, me ajuda a calar a minha boca, porque eu quero fazer o que tu deseja? Porque se você só quer que Deus mude no ambiente, mude pessoas, mude cenários, e o teu coração não deseja ser amassado pelo oleiro e mudar a si mesmo, seja no casamento, seja nos filhos, Senhor, me ajuda o meu filho a obedecer, me ajuda ele a não gritar comigo, mas tu grita com ele. Aí se tua oração é, Senhor, só faz com que ele mude, e tu nunca entra no quarto dizendo, Senhor,
me amassa, porque eu quero conseguir aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Eu estava atendendo uma pessoa recentemente, a pessoa falou, não, porque fulana de tal, minha filha, ela tá impossível. A gente tem que segurar ela, a gente tem que apertar ela, já bateu nela, e ela não obedece e tudo mais, não sei o que lá. Aí eu falei, vocês tiram as coisas, tiramos as coisas dela e tudo mais, dizemos não e tudo mais. Eu falei, tá bom, você tira, você diz não, mas você declina algumas vezes do que você prometeu? Às vezes eu declino. Eu falo que não, daqui a pouco eu estou deixando. Beleza. Você às vezes pune uma ação e em outro dia você não pune a mesma ação? Isso aí muitas vezes. Então não adianta tirar a televisão, não adianta tirar o celular, porque na cabeça da criança é o seguinte, a minha mãe me puniu naquele dia, mas não me puniu nesse. Será que hoje ela vai punir ou não vai punir? Deixa eu tentar. Então, não adianta você tirar celular, não adianta você deixar de castigo, não adianta você bater, não adianta você gritar, se um dia você é coerente e outro você não é. Se um dia você pune, outro você não pune. Se um dia você promete, outro dia se declina. Então, aí a questão é, o que eu tenho que fazer? Tem que bater? Eu falei assim, não, tem que ser coerente, né? Tem que manter, dizer, não. Muitas vezes eu fiz algumas perguntas porque eu já imaginava que ia acontecer. Você às vezes finge que não vê? Às vezes eu finge que não vê. Pois é, ele vai fingir que não te escuta também. Então, a pessoa está preocupada se deve ou se não deve bater, mas ela deveria se preocupar em ser coerente, ela deveria se preocupar em ser constante, ela deveria se preocupar em não gritar para o outro, não gritar, para não espelhar você, ela deveria se preocupar de manter, de bancar. A questão é, você como mãe, você como pai, você ora só para a mudança do seu filho? Não, porque Deus tem que mudar meu filho. Mas quantas vezes você entra no quarto e fala, Senhor, eu desejo ser mudado. Essa é a mensagem. Que nós desejemos as coisas do Senhor. Desejemos fazer o certo. Desejemos fechar contratos corretos. Ainda que o peso, ainda que a consequência seja absurda na sua vida, ao ponto de falar, mas se eu pagar isso daqui, eu não pago a escola. Se eu pagar isso aqui, eu não pago a minha casa. Não, aí você ora, entra no seu quarto e começa a orar, Senhor, me dá esse valor aqui para eu pagar isso aqui. Entende? Aí vamos mais uma. Dízimo. Você não dá? Ou você em algum momento entrou para o seu quarto e falou, Senhor, eu não quero, mas eu quero querer. Em algum momento você entrou no quarto e falou, Senhor, você, claro contigo, eu não quero dar o dízimo, eu não tenho vontade. 10% é muito. Será que na tua casa você entra e fala assim, Senhor, eu sei que esse é o certo, então me dá fé para, me dá um coração para, me dá recursos para, me dá vontade para. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós. Fácil? Não. Só também não é impossível. Percebe? Em todas as áreas da nossa vida, a gente pode se deparar com um coração que deseja, que quer. E aí essa que é a questão. Avalie teu coração. Vamos pegar o exemplo do dízimo aqui. Avalie teu coração. Você quer querer? Você quer desejar? Você quer um dia poder fazer? Sim. Então teu coração pelo menos quer. Pelo menos quer. Teu coração deseja. O teu coração ainda não consegue fazer. Mas tem gente que se avaliar fala, sendo muito sincero, eu não quero, Senhor. Então a oração não é para um dia conseguir fazer. Nem existe oração. Percebe? Mas aí a minha oração no quarto é chegar, Senhor, muda esse meu coração e que eu não queira desejar essas coisas. Percebe? Será que Deus pode fazer assim com você, assim como Barro fez com o oleiro? Deus é muitas vezes lúdico, né? Ele usa as circunstâncias para falar, será que eu posso te amassar assim, te transformar? Olha o que ele fala, se eu anunciar uma nação ou um reino que será arrancado e derrubado, destruído, mas essa nação não abandonar seus caminhos, não destruirei como havia planejado. Se eu anunciar que plantei, edifiquei uma nação ou um reino, mas essa nação praticar o mal, e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. A questão é, você quer?
porque Deus pode te abençoar. Mas se você não quiser obedecer, Ele vai mexer no cenário, porque Ele quer mexer no cenário para tratar teu coração, para amassar o barro. Ele quer um coração que deseja. Mas lembre que se o teu coração é perverso, o teu coração é enganoso. E às vezes você afirma, como eu afirmei, coisas que eu estava convicto de que eu não faria. Mas muito provavelmente, olhando para Jó, se eu vivesse aquela realidade, eu ia no mínimo mandar a Deus. Por quê? Provavelmente eu ia dizer assim, por que eu? Aí Deus ia falar assim, por que não você? Porque você esperava outra coisa diferente? Porque você realmente dizia que você não esperava nada de mim e não se decepcionaria? Então por que tu está mandando por que eu? Por que não você? Tem coisas que a gente só começa a avaliar o nosso coração quando a gente passa. E aí, olha só o que Deus faz. É lindo, lindo isso aqui. Versículo 11. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus caminhos e faça o que é certo. Olha como Deus é lindo. Deus está dizendo, Ângela, eu planejo calamidade para você e não o bem. Faça o que é certo. O que ele está dizendo? Eu só estou mexendo nos pauzinhos para você fazer o que é certo, porque eu quero um coração que deseja. Eu quero um coração que deseja, do fundo da alma. E olha o que eles respondem no versículo 12. Não perca o seu tempo. O povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Cara, o problema é que a gente lê a Bíblia achando, são eles, eu não. Mas quantas vezes Deus fala, olha, eu estou trazendo isso aqui, eu estou mexendo, botando um furacão na tua vida, eu estou fazendo um mover, eu estou girando a roda para trabalhar em você. E aí você diz, Senhor, perde seu tempo não. Eu quero é viver um cenário positivo. Nós não vamos mudar, continuaremos a viver como quisermos. Percebe que Deus, nessa noite, Ele ministrou o meu coração essa semana, e Deus, nessa noite, está dizendo, Ele quer mudar o querer do seu coração, o desejo do seu coração. Eu quero voltar um pouco para que você veja o contexto. Capítulo 17, versículo 19. São poucos versículos antes de Deus mandar Jeremias descer à casa do oleiro. 17 e 19. Assim me disse o Senhor, vai e fique junto aos portões de Jerusalém. Primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai. Depois junto a cada um dos outros portões. Diga ao povo, ouçam a mensagem do Senhor, rei de Judá, todo o povo de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por esses portões, assim diz o Senhor, ouçam a minha advertência, parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Olha o que Deus queria, para de trabalhar sábado. O que é parar de trabalhar sábado hoje, gente? É parar de andar na tua força, é parar de procurar produção humana e não obedecer o que Deus diz, porque você olha e fala assim, mas se eu obedecer isso aqui eu vou ter prejuízos, vai deixar de entrar grana no sábado. Mas Deus quer que deixe de entrar grana no sábado, Ele não quer que você faça negócio no sábado, por quê? Não fazendo negócio tem que confiar que Ele vai mandar, não fazendo negócio nos portões do sábado, que é simplesmente uma ordem do Senhor, porque não era mais fácil Deus falar assim, faz negócio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não muda nada. Não, para Deus muda. Porque quando Ele fala, não faça no sábado, Ele consegue ver teu coração. Mas o povo de Jerusalém não queria deixar de fazer negócio no sábado, porque eu vou acreditar que o pão vai chegar amanhã? Eu vou deixar de trabalhar e produzir? Eu vou confiar no Senhor? Eu vou descansar no Senhor? Não, vou lá para sábado, vou fazer negócio no sábado. Parem de negociar juntos, não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Que mané fazer dia santo? Parar para orar, para jejuar, para cuidar das coisas espirituais? Não, deixa eu trabalhar lá no sábado. Deixa eu fazer uma renda extra no sábado. Porque eu não vou trabalhar. Eu não desejo estar no Senhor.
Eu não desejo estar com o Senhor, eu não desejo ter um sábado, eu não desejo parar, eu não desejo buscar o Senhor, eu não desejo orar, eu não desejo ler a Bíblia, eu não desejo... Senhor, deixa eu ir para o portão no sábado. E aí Jeremias fala, para disso. Foi o que ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvido, nem obedeceram, recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram a minha disciplina. Aí eu te pergunto, por que Deus quer disciplinar? Por que Deus quer te restringir? Porque Ele quer olhar para você e se agradar de você, dizendo, aqui tem um coração que deseja. Que deseja. Note isso, anote isso. Aqui tem um coração que deseja. Significa que amanhã você vai conseguir? Não. Mas tem um coração que, repete comigo, que deseja. O problema está quando você nem deseja. O problema está quando você não deseja. Porque conseguir 100%, todas as vezes, em todos os momentos, você e eu não vamos. Somos barro podre, carne podre, natureza pecaminosa. O problema está quando você sequer deseja. Quando você deseja, Deus olha no mais íntimo do seu coração e diz, Ele deseja. Ele não consegue, mas Ele deseja, porque Ele entra no quarto e pede, Senhor, me ajuda, eu não creio, mas eu quero crer. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, é basicamente isso, Senhor, eu não creio, mas eu quero crer. Eu não consigo, mas eu desejo isso. O desejo diz muito sobre como o seu coração é. E aí, olha para a sua vida e olha, Israel serviu a Baalins, Israel trabalhou no sábado, olha para a sua vida e veja o que você está fazendo de errado e analise se você deseja do íntimo, do profundo, que essa realidade mude. Analisa se há o desejo, ou se você está dando uma de João sem braço, de ouvido de mercador, dizendo, deixa eu ignorar, fingir que não estou vendo. Por quê? Porque eu não desejo ser amassado, eu não desejo ser transformado, eu desejo, na verdade, acreditar que eu tenho uma religião e que está tudo bem, e que no juízo, o sangue de Jesus vai me purificar de todo o pecado. Mas se você nunca desejou, é porque o seu coração nunca foi dele, ou não tem sido dele, ou não tem sido transformado, amassado, moldado. E a minha oração é que eu olhe para tudo na minha vida que dá dependência, restrição, problema, faço um xizinho e fale, Senhor, eu não consigo, mas eu desejo. Eu não consigo, mas eu desejo. Eu não consigo, mas eu desejo. Me muda, me amassa, me molda, me arrebenta. Porque eu desejo. O que você precisa desejar? O que hoje está lá debaixo dos panos, no quarto escuro, no meio das mobílias, no meio das gavetas, que você precisa abrir, olhar e falar, isso aqui eu não desejo, nem desejo, Senhor. Mas tu tem uma conversa franca com o Senhor, e você começa a dizer, Senhor, eu não desejo, mas ó, tu é aquele que pode mudar coração, tu é aquele que tira coração de pedra, bota com coração de carne, sensível, então me ajuda a desejar. A desejar querer mudança no casamento, nos filhos, no trabalho, pagando os impostos, dizimando, ofertando, sendo generoso, sendo abundante, não trabalhando no sábado, não buscando produção humana. Eu desejo confiar no Senhor, eu desejo descansar no Senhor. Gente, a gente é uma igreja muito pequena e eu gosto, olha, eu não consigo não ser verdadeiro. Com tudo isso que eu estou vendo, eu descobri, até conversei com o pastor Mauri, vou usar uma expressão forte, as minhas expressões são fortes, mas é o que eu senti. Eu me senti reprovado. Por que eu me senti reprovado? Porque eu reagi mal. Eu não confiei. Eu não descansei. Eu me descabelei. Só serviu para emagrecer. Só, isso me ajudou. Mas eu olho e falo assim, Senhor, 17 anos em Guadalupe, 39 anos de caminhada contigo, e eu reagi assim. Há 7 anos eu vivi uma tempestade, e eu reagi muito bem. Eu acho que eu reagi bem. Eu não fui reprovado naquela, mas eu fui reprovado nessa. Porque você se desespera.
Eu olho para trás e eu dizia que eu confiava no Senhor, mas confia nada. Se tivesse confiado, tu, em paz me deito e logo pego do sono. Tu não estava dormindo 5, 6 horas só, estava dormindo 8. Aí você diz que confia, tu confia nada, tu está emagrecendo, perdeu tua fome, tu confia o quê? Está somatizando, olha aí tua fome, você foi dormir. Quantas vezes eu falava assim, a melhor coisa que tem na minha vida é eu dormir com a barriga bem cheia, quanto mais cheia, melhor é o meu sono. Já falei isso aqui, lembra? Quem lembra? Eu fui muitas vezes dormir sem comer nada. Mas eu estava lá. Como é que eu vou pagar? E essa miserável que não sai de lá? Daqui a pouco meu apartamento vai a leilão. Senhor, essa infeliz. Eu já mandei um e-mail para o meu apartamento dizendo que eu vou sair de lá. E só para vocês terem ideia, eu falava, Senhor, essa mulher vai sair, eu vou vir para cá, ou vou ter que vir para a igreja. E aí, é muito fácil você dizer que confia no Senhor quando não está no furacão. Agora, quando as contas vão batendo, e você pensa, é por conta dessa mulher. E não é essa mulher. Depois você vai conhecendo, vai vendo as intervenções do Senhor, os milagres do Senhor. Mas depois eu conto o testemunho quando ele se concretizar. Porque eu tenho visto a intervenção do Senhor. Eu tenho visto o milagre do Senhor. No entanto, não adianta ter a intervenção do Senhor e a mão do Senhor se o barro podre continua podre e não é amassado e não é transformado. E o que eu tenho orado ao Senhor, e pelo que tudo indica, eu estou falando pelo que tudo indica, não é porque eu sou incrédulo, é porque eu estou esperando o negócio se concretizar. Para eu contar para vocês. Eu vou viver um milagre. No entanto, para mim já não está tão importando tanto se eu vou viver um milagre ou não. Para mim está importando se acontecer de novo, eu vou reagir diferente. Porque eu quero desejar crer no Senhor. Eu quero desejar passar por essa etapa, caso passe, diferente do que eu passei. Eu quero desejar não ter que trabalhar sábado, né? O que é o não trabalhar sábado? Descansar no Senhor, ter fé no Senhor, acreditar no Senhor, confiar que Ele vai prover. E se Ele não prover, que eu me transforme em Jó. Mas eu estou aprendendo, e o C.S. Lewis fala isso, que Deus nos leva a lugares mais baixos para aprendermos coisas que só aprenderíamos nos lugares mais baixos. Não tem jeito. Eu estou com a saúde, teoricamente, já tem um tempo que eu não faço exame, 100%. Mas e se amanhã bater um diagnóstico na minha vida dizendo, restam poucos dias de vida, eu dormiria como Pedro na prisão? Eu dormiria? Pedro ia morrer no dia seguinte, ele dormiu, gente. Ele dormiu. Eu não sei você, mas eu quero desejar, tenho medo disso, porque quando a gente deseja algumas coisas, Deus permite algumas coisas para a gente viver aquilo, né? E viver a transformação. Mas eu vou falar, Senhor, eu desejo, eu tenho essa vontade, mas me ajuda a passar caso você queira que eu passe. Mas eu desejo um dia na minha vida chegar a viver o que Pedro viveu. Eu desejo. Eu espero que não seja da boca para fora. Mas, Senhor, eu estou falando que eu desejo. Pelo menos eu quero desejar. Por quê? Um dia estar na prisão, um dia, se Deus me levar para um país perseguido, e alguém me prender, e alguém me sentenciar à morte, eu quero um dia ter o nível de Pedro. De falar, Senhor, eu vou dormir, minha vida está nas tuas mãos. Eu não sei se você deseja isso. Eu desejo isso. Ou, estou dizendo que desejo, mas pelo menos eu quero desejar. O coração é enganoso. A gente fala que deseja, a gente pode não estar desejando nada, mas pelo menos eu quero desejar. Eu quero um dia me tornar essa pessoa. E eu não sei se você quer chegar a um nível, a diaconisa Flávia falou, que ela viveu hoje de manhã, né? Não, hoje viveu de manhã, não, viveu na vida, ela falou hoje de manhã, que ela viveu um nível muito tempo superficial e ela subiu de nível. Ela subiu de nível, subiu um degrau, subiu o nível de entrega. Eu não sei se você quer subir um nível de entrega. Eu não sei se de fato você quer sair da superficialidade. Mas hoje, vamos dizer assim, eu não tenho 100% de certeza se eu desejo ser como Pedro lá, porque eu vou precisar passar pelas coisas que ele passou para, né, dormir um dia antes da minha morte. Mas pelo menos eu quero poder dizer, Senhor, me ajuda. Eu quero desejar, eu quero desejar querer
Estão conseguindo passar, gente, o que eu estou na minha cabeça? Porque, sinceramente, eu não vim a vida a passeio e eu não quero viver de blá blá blá. Acho que uma das coisas que faz a vida ter cor é você ser de verdade. É você realmente abrir seu coração e eu sei que eu não cheguei lá. E nem quero passar uma imagem que cheguei. Até porque eu estou descobrindo que eu não cheguei a cada dia. Perdão. Recusaram teimosamente a prestar atenção. A gente é teimoso. Vamos ler o 17:9? 17:9 é muito conhecido. O coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Eu, o Senhor, conheço o coração e os pensamentos. É Ele que conhece. Pedro estava dizendo, estou pronto. Jesus disse, está nada, vai me negar. Então, a grande questão dessa nossa conversa é, o que você deseja? Vamos para o capítulo 17? 17:1 diz que o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Percebe que o coração daquele povo era um coração de pedra. Era um coração enganoso, era um coração teimoso. Era um coração que não queria deixar de trabalhar sábado. Era um coração que tinha ali os seus baalins. Era um coração que tinha os seus ídolos. E Deus estava o tempo todo falando, eu vou trazer calamidade. Eu vou amassar vocês. Se eu prometer calamidade e vocês se arrependerem, eu volto atrás do que prometi. Cara, eu acho isso lindo. Porque Deus está mostrando, eu não quero trazer calamidade, eu quero transformar você. No capítulo 16, você veja como versículo 1, Deus dá a recomendação de Jeremias não se casar e não ter filhos nesse lugar. E no versículo 8, não ir a banquetes em festas. Então ele foi restringido pelo Senhor. Pula para o capítulo 14, versículo 10. Olha o que Deus diz desse povo. A gente está falando do que você deseja e o que você gosta, certo? E do seu coração. E só quem vai saber isso é você. Quando eu estou colocando entre aspas, porque às vezes nem você vai saber. Mas se o Espírito Santo te ajudar, você vai descobrir, amém? Olha o que Deus diz para esse povo. Assim diz o Senhor a seu povo. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Cara, o que você gosta de verdade? Fala aí a verdade. Você gosta de andar perto de Deus? Ou você gosta de andar longe de Deus? Fala a verdade para você. Pergunta retórica. O que o seu coração mais deseja? O que você mais pensa? O que você mais fala? Aonde está o teu foco de atenção? Pelo que você se preocupa? O meu povo gosta de andar longe de mim. Sabe qual é o nosso problema? A gente nunca se enquadra no texto. Quando o negócio é ruim. Quando o negócio é ruim, a gente fala assim, eu gosto. Mas olha para a sua vida. Olha para as suas decisões. Olha para as suas reações. Será que você gosta de andar perto dele mesmo? Ou se você, se puder... Senhor, eu nunca mais vou esquecer do pastor Patrick, quando ele veio aqui, e ele dramatizou, dizendo assim, ó, Senhor, aqui é o centro da tua vontade. Se eu ficar aqui, eu posso? Dá para ficar aqui? Não, mas e se eu ficar até aqui, eu sofro as consequências disso? Porque se eu for sofrer as consequências, então, peraí, deixa eu chegar um pouco mais para cá. Mas assim,
o quão longe eu posso ficar do centro da sua vontade sem que nenhum B.O. aconteça na minha vida. Porque se eu puder ficar... Até aqui não acontece nada, Senhor. Isso é uma dramatização. Até aqui não. Então vou ficar aqui. Porque aí eu não preciso entregar, eu não preciso perdoar, eu não preciso sofrer o dano, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia. Dá para ficar aqui quanto tempo, assim? Até tu dar linha, eu sei que tu dá linha na pipa, eu sei que tu dá corda na pipa, eu sei que tu é misericordioso, longânimo, tadinho, iraça. Então assim, eu consigo ficar aqui um ano? Consigo ficar aqui um ano. Não, mas aqui um ano tá acabando. Peraí, tá bom, agora eu vim aqui, não, tá tudo certo, tá bom, tá beleza, agora eu posso já voltar para lá. Você deseja estar perto ou longe de Deus? Só você para saber. Só você para saber. Eu estou descobrindo muita coisa de mim, não sei se você está descobrindo de você essa noite, mas que Deus mude o nosso coração. No capítulo 13, versículo 23, no capítulo 13, 23 diz: acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? O negro pode mudar a cor da sua pele? O etíope era o negro. Pode o leopardo tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Deus está dizendo, será que o leopardo pode mudar as suas manchas? Será que o negro ou o branco pode mudar a sua pele? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, porque se acostumou de fazer o mal. Mas a gente nunca se enquadra no texto. A gente nunca é muito forte, mas normalmente a gente não olha e fala assim, cara, eu me acostumei com o errado. Eu me acostumei de não orar, eu me acostumei de não ler a Bíblia, eu me acostumei de falar com Deus, eu me acostumei de não fazer nada para ninguém, eu me acostumei de falar mal do pastor, eu me acostumei de falar mal de todo mundo, eu me acostumei de não resolver os meus problemas, eu me acostumei de não evangelizar, eu me acostumei de não pregar o evangelho fora daí, eu me acostumei de não sonhar os sonhos de Deus. E aí, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo a sua mancha? Se você já se acostumou com isso, e você não deseja? E o versículo 24, parte B, logo abaixo, diz assim, ó, no versículo 24 ele fala que vai dispersar o povo como palha, mas o final é, pois você se esqueceu de mim e confiou nos falsos deuses. Fala sério, só o irmão que está do seu lado é que esquece de Deus, você não, né? Você lembra todo dia? Será que a gente se esquece do Senhor? Será que a gente lê a Bíblia e fala, essa fala está me descrevendo? Está falando de mim, porque eu estou esquecendo do Senhor? Porque passou a semana e eu nem peguei na Bíblia. Só vou pegar na Bíblia no domingo. Sério. Último texto. Capítulo 13. Versículo 8, último texto. Diz assim, então recebi a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Segue os desejos teimosos do seu coração e adoram outros deuses. Qual o desejo teimoso do teu coração? Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, olha que lindo, gente, olha que lindo. Deus está falando que vai dispersar o povo, que vai mexer no povo, que vai arruinar o povo. Olha o que ele vai dizer. Ele pegou um cinto podre para mostrar para Israel o que Deus faria com Israel. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim. Diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Cara, assim como esse cinto, eu criei você para se apegar a mim, diz o Senhor.
Mas muitas vezes a gente não quer. A gente diz que quer, mas a gente não quer. E o Deus está dizendo que esse povo era perverso, não queria ouvir, desejos teimosos do coração. Você acredita? Eu acredito, porque está escrito. Você acredita que Deus pode te criar para você se apegar a Ele e ser o seu povo e o louvor da sua glória, uma honra para o nome dEle, mas você não querer? Você acredita nisso? Se você acredita, eu queria convidar você a ficar de pé. E se você acredita, e eu estou aqui como o primeiro, eu queria convidar... Pode ficar de pé, gente, pode ficar de pé. Eu queria convidar você a, se você entendeu que você precisa desejar, que você precisa querer, e que Deus traçou um plano para a sua vida, para você se apegar a Ele como um cinto. Eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, assim como esse cinto. Mas eles apodreceram, eles não quiseram. Eles não quiseram. E se você, como eu, está descobrindo algumas coisas que não são tão legais de você, e você nessa noite quer dizer, Senhor, eu quero querer, sai do seu lugar.